Olá pessoal, tudo bem? Aqui nesse vídeo eu vou falar sobre a distribuição binomial, tá bom? A distribuição binomial, para quem não viu o meu vídeo de ensaios de Bernoulli, é bom assisti-lo antes, certo? Porque das características da distribuição binomial, ela consiste em N ensaios de Bernoulli, tá bom? Cada ensaio tem apenas dois resultados possíveis, sucesso e fracasso. Aqui é uma forma genérica que a gente vai utilizar para chamar sucesso e fracasso. Na prática, isso não significa exatamente sucesso e fracasso no seu sentido corriqueiro, tá? Os ensaios também, cada ensaio é independente entre si e tem probabilidade P de ocorrer de sucesso, tá? Ou seja, 1 menos P de ocorrer fracasso, sendo P um valor entre 0 e 1. Certo? Ser independente entre eles quer dizer que cada vez que eu pratico um dos ensaios, a probabilidade é a mesma, independente dos resultados anteriores. Então vamos ver aqui alguns exemplos, aí vai ficando mais claro, tá? Então X representa o número de sucessos, aí sucessos entre aspas, tá? Lançar uma moeda 10 vezes e observar quantas caras. Então, sucesso seriam quantas caras. O meu xzinho é saber quantas caras eu tenho entre 10 moedas lançadas. Escolher 5 pessoas ao acaso e verificar quantas são do sexo masculino, ou seja, V. Eu escolho 5 pessoas. Verificar quantas pessoas são do sexo masculino, esse é o meu X. Né? Então, seria o número de pessoas aí do sexo masculino. Escolher 10 pessoas ao acaso e verificar quantas são favoráveis a um projeto municipal. Observar o número de eleitores e verificar quantos se declaram a favor de certo candidato. Então, esses aí são exemplos que a gente pode aplicar aí a distribuição binomial, tá bom? Então, vamos ver aqui um exemplo usando as moedas, tá? Suponha que eu lance uma moeda 4 vezes e queremos ver quantas caras. Então, aí o número de sucesso é o número de caras, tá bom? Então, o que pode acontecer? Eu lanço a moeda a primeira vez, então o meu primeiro ensaio vai sair cara ou coroa. Eu representei C por cara, K por coroa, tá? Então pode sair cara ou coroa. No segundo ensaio, né, se no primeiro ensaio saiu cara, no segundo pode sair cara ou coroa. Se saiu coroa no primeiro, no segundo pode ser cara ou coroa. Certo? E assim, fiz esse diagrama de árvore aí, é como chama esse diagrama. E assim corre até o quarto ensaio. São 4 moedas, 4 vezes que eu vou lançar essa moeda. Então os resultados que eu posso encontrar são cara, 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 4 caras, cara, 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 coroa, cara, cara, coroa, cara, certo? E assim por diante até coroa, 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 coroa. Ou seja, eu tenho aqui, ó, meu X, nesse caso, são o número de sucessos. O que é o número de sucessos aqui que eu estabeleci? O número de caras, tá bom? Então, o que seria o número de caras? Então, por exemplo, se sair cara, 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 eu tenho 4 caras. Certo? Aqui, cara, 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 coroa, eu tenho 3 caras. Cara, cara, coroa, cara, eu tenho 3 caras. Certo? Então tem algumas possibilidades aqui diferentes, que tem 3 caras, que tem 2 caras, que tem uma cara, 0 caras ou 4 caras, tá bom? Então a probabilidade aí eu tenho 16 diferentes probabilidades, tá bom, Roy? Cada sequência tem a mesma possibilidade de ocorrer neste caso específico, tá? Porque como cara e coroa, a cara e a coroa têm a mesma probabilidade de acontecer, que seria 50%. Então, cada probabilidade de acontecer um desses casos aqui é 1 sobre 16, ou seja, 6% de ocorrer um desses casos, tá? Tem uma fórmula mais fácil da gente, tem uma fórmula mais fácil não, tem uma outra fórmula da gente calcular esses 6,25%. Como? Ó, a probabilidade de sair cara vezes a probabilidade de sair cara. Então, qual é a probabilidade de sair 4 caras? A probabilidade de sair cara vezes a probabilidade de sair cara vezes a probabilidade de sair cara vezes a probabilidade de sair cara. Né? Então, é P vezes P vezes P vezes P. Ou P elevado a 4. Certo? A, essa segunda possibilidade aqui? Cara, 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 coroa. Então, é P vezes P vezes P vezes coroa é 1 menos P.
certo? É o complementar do P. Então, é essa aqui, que fica P ao cubo vezes 1 menos P, certo? A probabilidade de sair cara a cara, coroa a cara, certo? É P vezes 1 menos P vezes P. Ou seja, P ao cubo vezes 1 menos P. Então, todos aqui tem 3 caras da P ao cubo vezes 1 menos P. Todos que têm 2 caras da P ao quadrado vezes 1 menos P ao quadrado. E assim por diante. Aqui nesse caso, então P aqui, a probabilidade de sair cara é 0,5 ou 50%. E a probabilidade de sair coroa é 1 menos 0,5, que também dá 0,5. Né? Então, por isso que aqui todos os resultados dão o mesmo, que é 0,025, ou seja, 6%, 6,25% de chance para cada uma dessas combinações. Tá certo? Mas o meu x, a gente sabe que o meu x é o número de caras. Tá bom? Então, o que interessa aqui é o x. Lá eu tinha uma única possibilidade de sair 0 caras. Só sair coroa, 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 coroa. Né? E a probabilidade lá é 1 menos P, né? Que dava 6,025. A probabilidade de sair uma cara era P vezes 1 menos P ao cubo. Só que tinha 4 combinações diferentes que tinham uma cara. Certo? Então, somando aqui para x igual a 1, ou seja, se eu lançar 4 moedas, a probabilidade de sair uma cara é de 25%, ou 0,25. Se eu lançar a moeda 4 vezes, a probabilidade de sair 2 caras é de 0,375, ou 37,5%. Ou seja, eu tenho 6 combinações diferentes que têm 2 caras. Certo? E assim por diante, até 4 caras. Por exemplo, a probabilidade de sair 4 caras tem uma única combinação, que é cara, 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 cara. É P elevado a 4, é 6%, 6,25%. Certo? Então, essas probabilidades aqui, como que eu calculo? Eu calculo essas probabilidades, né? Ele me dá, num gráfico, esses pontozinhos aqui, ó. Né? No ponto 0, na altura 0,025. No ponto 1, na altura 0,025. Se eu somar todas essas probabilidades, eu vou ter 1, certo? Então, ao invés de colocar só esses pontinhos aqui no PX, eu posso construir um histograma, certo? Ou seja, construir esses retângulos aqui. Esses retângulos aqui têm base 1 e altura da probabilidade. Base 1 e altura da probabilidade. Logo, assim como a soma aqui é igual a 1, também a área deste histograma vai ser 1. Tá bom? Pronto. Agora, vamos ver. Olha para você ver como foi dispendioso o nosso achar todas essas combinações. Eu joguei a minha moeda apenas 4 vezes, e aí fiz aquele diagrama de árvore e encontrei essas 16 combinações. Depois tive que ver em quantas combinações eu não tive nenhuma cara, eu tive uma cara, eu tive 2 caras, eu tive 3 caras, eu tive 4 caras. Então, assim, dá bastante trabalho. Mas eu não preciso fazer isso. Eu posso utilizar o cálculo da combinação. O que esse cálculo me dá? Num grupo de N, né, num total de N, quantas X caras eu tenho, certo? Então vamos ver aqui um exemplo. Um exemplo da moeda para X igual a 2. Ou seja, se eu jogar a minha moeda 4 vezes, quantas possibilidades, quantas combinações diferentes vão conter 2 caras, certo? Então vou fazer 4, que é o número N aqui, que é o número de vezes que eu jogo a moeda, e x igual a 2, ou seja, aparecendo 2 caras. Então, a combinação 4, 2 a 2. Então, basta eu substituir aqui os valores. N é 4 e x é 2. Então, 4 fatorial, 4 dividido por 4 menos 2 fatorial, vezes 2 fatorial.
Então, 4 fatorial dividido por 2 fatorial dividido por 2 fatorial. E aí o fatorial, né, você sabe, fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 10 é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Então, só você fazer esses cálculos aqui, e aí você vai encontrar o 6. Lembrando só para a gente relembrar que fatorial de 0 é o mesmo fatorial de 1, tá? Fatorial de 0 é igual a 1. Então, agora que a gente já sabe como funciona a combinação, a gente pode ver aqui a variável aleatória binomial, né? Cuja função de probabilidade a gente vai calcular aquelas probabilidades que a gente calculou utilizando essa função. Probabilidade de x é igual a combinação nx vezes p elevado a x vezes 1 menos p elevado a n menos x, onde x pode adquirir os valores 0, 1, 2, 3 até n, certo? Vamos ver aqui os exemplos das moedas que a gente estava. Então, a chance de não ter nenhuma cara com x igual a 0, ou seja, como x é o número de caras, né, então x igual a 0. Então, a gente vai ter esse cálculo aqui. Ó. Se eu vou pegar aqui p, vou colocar p de x igual a 0. Então, eu vou substituir aqui, no meu exemplo, eu lancei a moeda 4 vezes. Então, n é igual a 4, x é igual a 0. A probabilidade da moeda ser cara é 0,5%. Então, eu substituo aqui esses valores. Então, substituindo todos os valores, 0 fatorial aqui é 1, né? Se lembra disso. Então, 4 fatorial corta com 4 fatorial, né? Não precisa nem calcular. 0 elevado a 4 é igual a 0,25. Igualzinho a gente já tinha encontrado lá intuitivamente, né? Por exemplo, que se o x é a chance de encontrar uma cara, ou seja, o x igual a 1, né? Como o x representa o número de caras, né? Então, eu vou substituir aqui, p x igual a 1. Então, eu vou ter a combinação 4, 1 a 1, de 0,5 elevado a 1, substituindo os valores aqui, n por 4, x por 1, p por 0,5, que é a probabilidade de eu encontrar uma cara, né? E aí, fazendo aqui, ó, 4 vezes 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 fatorial. Eu corto com 3 fatorial aqui embaixo, aqui dá 1, 0,4 fatorial e 25%. Então, observe que esses valores aqui, ó, x igual a 0, 0,26, 0,06, 25, e x igual a 1 é igual a 0,25. Você viu que intuitivamente, lá fazendo o passo a passo, sem conhecer essa fórmula, a gente também chegou a este resultado. Então, aqui essa fórmula que vai nos ajudar bastante aí para exemplos futuros, tá? Até porque aqui a gente fez aquela fórmula toda, isso porque a gente só teve n igual a 4. Imagina se fosse n igual a 10, n igual a 100 e assim por diante. Né? Então, agora, observe isto tudo. Como a gente já viu lá na nossa aula de frequência e de média e de variância. Né? Aqui a gente tem os valores de x e aqui a gente tem as frequências, né? E muito semelhante à frequência relativa. Né? Lá na tabela de frequências que a gente aprendeu que as frequências relativas somam 1 ou 100%. Aqui, as probabilidades, elas fazem o papel aí, são análogas à frequência relativa, né? A soma dessas probabilidades, a soma dessas frequências também dá 1, né? Se a gente pegar também aqui a área do histograma, a área também dá 1, assim como acontece lá nas frequências relativas. Então, a gente tem aqui uma tabela de frequências. Se a gente tem uma tabela de frequências, a gente pode calcular a média e a variância, certo? Só que, aqui, neste caso, a média, a gente não vai dar o nome de média, mas a gente vai dar o nome de esperança. Por quê? Porque esses aqui não são valores observados, não são valores que a gente observou, são possibilidades, certo? São probabilidades, não são frequências relativas, são probabilidades. Então o nome vai mudar um pouquinho, né? Ó, eu calculei aqui a média igualzinho a gente calculou lá na primeira parte do curso, né? Então a gente encontrou aqui essa média, e eu coloquei aqui e de x seria igual a 2. Lá na primeira parte do curso, a gente viu, a gente usa o símbolo
para a média de x com uma barrinha em cima. Aqui a gente vai utilizar esse símbolo E e entre parênteses x, que é a esperança de x, certo? Não precisa fazer esses cálculos todos, né? Eu só queria mostrar que é possível. Porque numa binomial, a esperança de x sempre vai ser igual a n vezes p. P é a probabilidade de sucesso, né? Então, por exemplo, no exemplo das moedas, n é igual a 4 e o P é 0,5. 4 vezes 0,5, 2. Né? Olha que a gente viu que realmente deu 2 aqui, se a gente estivesse calculando média. E a variância aqui fica com o mesmo nome, tá? Variância de x é n vezes P vezes 1 menos P. Também dá para você fazer o teste lá, calcular a variância utilizando esses dados aqui, você vai encontrar realmente esses mesmos valores. Então, só recapitulando, né? Então, x, essa aqui é a notação que a gente vai usar. X é esse tio aqui binomial NP, ou seja, os valores de x, que é o número de sucesso, o número de sims, número de caras, número de defeitos, aquilo que você considerar sucesso, entre aspas, no seu trabalho. Tem distribuição, então essa interrogação aqui, esse tio, significa que tem distribuição binomial, e os parâmetros da binomial é NP, ou seja, o tamanho da amostra e a probabilidade de sucesso. Ou, de uma forma resumida, pode ser x, tem distribuição, esse bzinho minúsculo, NP, tá? Ele consiste em n ensaios de Bernoulli independentes, ou seja, toda vez a probabilidade vai ser a mesma, P, né? Com essa probabilidade P de ocorrer um sim, né, o sucesso, e esse P está entre 0 e 1, certo? Essa aqui é a fórmula, né, a função de probabilidade, para a gente contar cada probabilidade de cada x. A esperança de x é n vezes P, e a variância de x é np vezes 1 menos P. Obrigado.